Alguma vez você já olhou para o céu noturno, maravilhado com a explosão de cores de um show de fogos de artifício, e se perguntou: o que faz aquele vermelho tão brilhante e intenso? A resposta está num elemento fascinante, com uma história rica e aplicações surpreendentes: o estrôncio. Hoje, vamos mergulhar no mundo deste metal alcalino-terroso e descobrir por que ele é muito mais do que apenas um rostinho bonito no céu. Nossa jornada começa na Escócia, no final do século XVIII. Em 1790, em uma mina de chumbo perto da pequena aldeia de Strontia, um mineral incomum foi descoberto. Inicialmente, ele foi confundido com outros minerais, mas um médico e químico irlandês, chamado Adair Crawford, junto com seu colega William Cruikshank, suspeitou que havia algo diferente ali. Eles notaram que, quando queimado, esse mineral produzia uma chama de cor carmesim intensa, diferente de qualquer outra que conheciam. Eles chamaram um mineral de estroncianita, em homenagem à aldeia onde foi encontrado. Essa foi a primeira pista de que um novo elemento estava à espreita, esperando para ser revelado ao mundo. A comunidade científica ficou intrigada. Vários químicos começaram a estudar a estroncianita, tentando isolar o componente misterioso que dava a ela essa propriedade única. Foi preciso esperar até 1808 para que um dos maiores nomes da química da época, Sir Humphrey Davy, finalmente conseguisse isolar o elemento. Usando o poder da eletrólise, uma técnica que ele mesmo havia aprimorado, Davy passou uma corrente elétrica através de uma mistura de cloreto de estrôncio e óxido de mercúrio. O resultado foi um metal prateado, macio, que reagia vigorosamente com o ar e a água. Em homenagem à sua origem, Davy batizou de estrôncio. A descoberta não só adicionou um novo elemento à tabela periódica, mas também abriu um novo capítulo na nossa compreensão da matéria. Mas então, como o estrôncio cria aquele vermelho espetacular? A resposta está na física quântica e na estrutura dos seus átomos. Quando os sais de estrôncio, como o nitrato de estrôncio ou o carbonato de estrôncio, são aquecidos a altas temperaturas como na explosão de um fogo de artifício, seus elétrons absorvem essa energia e saltam para níveis de energia mais altos, mais distantes do núcleo do átomo. No entanto, eles não podem ficar nesse estado excitado para sempre. Quase que instantaneamente, eles caem de volta para seus níveis de energia originais mais estáveis. Ao fazer isso, eles liberam a energia extra, que absorveram na forma de luz. A cor específica dessa luz depende exatamente de quanta energia é liberada, o que é determinado pela estrutura eletrônica única de cada elemento. Para o estrôncio, essa transição de energia corresponde perfeitamente ao comprimento de onda da luz vermelha no espectro visível. É por isso que ele é o ingrediente secreto para os vermelhos mais vívidos e impressionantes que vemos nos céus em noites de festa. A aplicação em fogos de artifício é sem dúvida a mais famosa, mas está longe de ser a única. O estrôncio tem outras propriedades que o tornam incrivelmente útil. Por exemplo, você sabia que ele já foi um componente-chave nas televisões antigas, aquelas de tubo de raios catódicos? O vidro da tela continha óxido de estrôncio para bloquear a emissão de raios X, protegendo os telespectadores da radiação. Embora essa tecnologia tenha sido em grande parte substituída por telas de LCD e LED, foi uma aplicação crucial por décadas. Outra área interessante é a saúde. Alguns compostos de estrôncio, como o cloreto de estrôncio, são usados em cremes dentais para dentes sensíveis. Ele funciona bloqueando os pequenos túbulos na dentina, a camada sob o esmalte do dente, impedindo que as sensações de quente, frio ou doce cheguem aos nervos. É uma solução simples e eficaz para um problema muito comum. Além disso, um composto chamado ranelato de estrôncio já foi usado em alguns países como um medicamento para tratar a osteoporose. Acredita-se que ele pode, simultaneamente, diminuir a degradação óssea e estimular a formação de novo osso, ajudando a fortalecer o esqueleto. Agora, vamos falar sobre os diferentes sabores do estrôncio. Seus isótopos. Isótopos são versões de um elemento com o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons. O estrôncio tem 4 isótopos estáveis, que ocorrem naturalmente: StSi-84, 86, 87 e 88. A proporção desses isótopos, especialmente a razão entre o StSi-87 e o StSi-86, é uma ferramenta poderosa para cientistas em diversas áreas, como geologia e arqueologia. Como o StSi-87 é formado pelo decaimento radioativo de outro elemento, o rubídio-87, a proporção de estrôncio-87 em uma rocha pode nos dizer muito sobre sua idade e origem. Em arqueologia, essa técnica é usada para rastrear a migração de povos antigos e animais. O estrôncio presente nas rochas e no solo de uma região é absorvido pelas plantas e depois pelos animais e pessoas que as comem. Ele se incorpora em nossos ossos e dentes. Ao analisar a assinatura isotópica do estrôncio nos restos mortais de um indivíduo, os arqueólogos podem determinar onde essa pessoa cresceu, comparando-a com as assinaturas geológicas de diferentes locais. É como um passaporte químico que nos conta a história da jornada de vida de alguém, milênios depois. No entanto, nem todos os isótopos de estrôncio são tão benignos. O StSi-90 é um isótopo radioativo, um subproduto de reatores nucleares e da detonação de armas nucleares. Este isótopo é perigoso porque o corpo humano pode confundi-lo com cálcio. Lembre-se, o estrôncio está logo abaixo do cálcio na tabela periódica, o que significa que eles têm propriedades químicas semelhantes. Se ingerido ou inalado, o StSi-90 pode ser incorporado aos ossos e à medula óssea, onde sua radiação contínua pode causar câncer e outras doenças graves. Esse foi um grande problema de saúde pública durante a era dos testes nucleares atmosféricos, na metade do século XX, pois o estrôncio-90 se espalhou pelo globo e entrou na cadeia alimentar, especialmente através do leite. Felizmente, com a proibição de testes atmosféricos, os níveis de estrôncio-90 no ambiente diminuíram drasticamente. Essa dualidade do estrôncio é fascinante. De um lado, temos o elemento que pinta nossos céus com uma beleza estonteante,
ajuda a aliviar a dor de dentes sensíveis e nos permite desvendar os segredos do passado. Do outro, temos um isótopo perigoso que nos lembra dos riscos da era nuclear. É um exemplo perfeito de como um único elemento pode ter facetas tão diferentes, dependendo de sua forma e contexto. O estrôncio é mais do que apenas o número 38 na tabela periódica. É uma história de descoberta na Escócia, um feito de engenhosidade química, por Sir Humphrey Davy, a ciência da luz e da cor, uma ferramenta para proteger nossa saúde e desvendar mistérios antigos, e um lembrete do poder e do perigo da física nuclear. Da próxima vez que você vir um fogo de artifício vermelho rasgando a escuridão da noite, lembre-se do estrôncio. Lembre-se de sua jornada desde uma mina escocesa até o céu noturno, e de todas as histórias que ele tem para contar. A ciência está em toda parte, até mesmo naquelas explosões de alegria que iluminam nossas celebrações. Espero que você tenha gostado dessa viagem pelo mundo do estrôncio. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar um like, compartilhar este vídeo com seus amigos curiosos e se inscrever no canal para mais mergulhos profundos no universo da ciência. Qual elemento você gostaria de ver a seguir? Deixe sua sugestão nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Opa, beleza. Hoje vamos falar de um elemento que é um verdadeiro Dr. Jekyll e Mr. Hyde da tabela periódica. Já ouviu falar do estrôncio? Calma, não precisa correr. Fica aqui, que você vai se surpreender. Esse elemento tem uma história fascinante, com um lado que ajuda a curar e outro que, bom, é melhor manter distância. Primeiro, vamos ao lado bonzinho. Você sabia que o estrôncio é quimicamente muito parecido com o cálcio? Tão parecido que nosso corpo, às vezes, até se confunde. E essa semelhança é a chave para o seu superpoder medicinal. Existe um composto chamado ranelato de estrôncio, que é usado em alguns países como um medicamento poderoso contra a osteoporose. Funciona assim. Quando você toma esse remédio, o estrôncio meio que engana o corpo. Ele vai parar nos ossos, assim como o cálcio faria. Uma vez lá, ele faz duas coisas incríveis. Primeiro, ele estimula células que constroem osso novo, os osteoblastos. É como dar um empurrãozinho para a equipe de construção do seu esqueleto. Segundo, ele desacelera as células que destroem o osso antigo, os osteoclastos. Ou seja, ele diminui a demolição. O resultado, ossos mais fortes, mais densos e com menor risco de fraturas. É a ciência transformando um elemento em um aliado contra uma doença que afeta milhões de pessoas. Incrível, não é? Mas como eu disse, o estrôncio tem um lado sombrio. E esse lado tem nome e sobrenome. Strontium 90. Esse é um isótopo radioativo do estrôncio. E ele é o vilão da nossa história. Enquanto o estrôncio comum, o estável, é tranquilo. O Strontium 90 é um subproduto perigoso de reações nucleares, como as que acontecem em reatores ou em explosões de bombas atômicas. O grande perigo do Strontium 90 está, ironicamente, na mesma característica que torna seu parente estável um herói medicinal, sua semelhança com o cálcio. Quando o estrôncio de Olin é liberado no meio ambiente, por exemplo, após um acidente nuclear, como o de Chernobyl ou Fukushima, ele contamina o solo e a água. As plantas absorvem esse contaminante do solo, achando que é cálcio. Aí vem uma vaca, come essa grama contaminada, e o Strontium-90 se acumula no seu leite e na sua carne. E adivinha para onde ele vai quando nós, humanos, consumimos esses alimentos contaminados ou bebemos água com Strontium 90? Exatamente. Ele segue o mesmo caminho do cálcio e vai direto para os nossos ossos e para a medula óssea. E é aí que o problema fica sério. Uma vez alojado no esqueleto, o Strontium 90 fica lá, emitindo radiação beta por anos a fio. Sua meia-vida é de quase 29 anos. O que significa que ele permanece perigosamente radioativo por muito tempo. Essa radiação constante pode causar danos terríveis às células ao redor. Ela pode levar ao desenvolvimento de câncer nos ossos, como o osteosarcoma, e também leucemia, que é um câncer das células do sangue formadas na medula óssea. É por isso que, após acidentes nucleares, existe uma preocupação enorme com a contaminação da cadeia alimentar. O Strontium 90 é um inimigo invisível, silencioso, e que pode causar estragos décadas depois da exposição inicial. É o lado Drácula do nosso elemento. Mas a história do estrôncio não para por aí. Ele também teve seu momento de glória em uma tecnologia que hoje em dia parece coisa de museu, mas que foi fundamental para o século XX. Os tubos de vácuo. Antes dos transistores e dos chips de silício dominarem o mundo, os tubos de vácuo eram o coração de rádios, televisores e dos primeiros computadores. Para que esses tubos funcionassem corretamente, o interior deles precisava ter um vácuo quase perfeito. Qualquer molécula de gás residual lá dentro podia atrapalhar o fluxo de elétrons e comprometer o funcionamento do aparelho. E como se conseguia esse vácuo tão puro? Aqui entra o nosso amigo estrôncio. Os fabricantes colocavam uma pequena quantidade de estrôncio metálico dentro do tubo, em um dispositivo chamado getter. Depois que o tubo era selado e a maior parte do ar era bombeada para fora, eles aqueciam esse getter. O estrôncio evaporava, e ao se depositar nas paredes internas do tubo, ele reagia quimicamente com as moléculas de gás que sobraram, como oxigênio e nitrogênio, capturando-as e limpando o ambiente. Era como uma armadilha química ultra eficiente, garantindo o vácuo necessário para a tecnologia da época funcionar. Era um trabalho de bastidores, mas essencial. Então, da próxima vez que você vir uma foto daquelas TVs antigas, enormes, ou daqueles computadores que ocupavam uma sala inteira, lembre-se que lá dentro o estrôncio estava trabalhando silenciosamente para fazer tudo aquilo acontecer. E aí, o que achou? O estrôncio é um elemento de duas caras, não é mesmo? De um lado, um salvador de ossos, um herói da medicina que ajuda a combater a osteoporose. Do outro, um vilão radioativo, uma ameaça invisível que assombra o legado de acidentes nucleares. E no meio disso tudo, ainda foi um operário fundamental na era da eletrônica,
a válvula. Essa dualidade é uma das coisas mais legais da química e da ciência em geral. Nada é simplesmente bom ou mal. Tudo depende do contexto, da forma, do isótopo. O mesmo elemento que pode fortalecer seu esqueleto, pode, em outra versão, destruí-lo. É um lembrete poderoso de como o conhecimento é fundamental para usarmos os elementos da natureza a nosso favor e nos protegermos de seus perigos. Gostou de conhecer as 1001 faces do estrôncio? Se você curtiu essa viagem pela tabela periódica, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários. Você já tinha ouvido falar sobre o uso medicinal do estrôncio? Fico curioso para saber. Muito obrigado por assistir e até a próxima. E a mais, o estrôncio, na forma de ferrite de estrôncio, é um material magnético cerâmico extremamente importante. Pense em ímãs de alto desempenho que precisam ser baratos e resistentes à desmagnetização. Os ímãs de ferrite, que são óxidos de ferro e estrôncio, são amplamente utilizados em alto-falantes, motores de corrente contínua, de pequeno porte, em carros e brinquedos, e até mesmo em ímãs de geladeira de qualidade industrial. Sua resistência à corrosão e seu custo relativamente baixo o tornam indispensável na eletrônica moderna. A extração do estrôncio moderno é majoritariamente feita a partir de seus minerais primários. A já citada estroncianita, ou, mais comumente, a celestina, que é o sulfato de estrôncio. O maior produtor global, atualmente é frequentemente a China, mas o México e a Espanha também têm reservas significativas. O processo para purificar o estrôncio e transformá-lo em nitrato, que é o componente principal dos fogos de artifício e dos sinalizadores de emergência, exige técnicas químicas complexas, garantindo que não haja impurezas de outros metais que possam arruinar a tonalidade vermelha pura desejada. É fundamental entender que para a pirotecnia, a pureza do composto é tudo. Qualquer traço de sódio, por exemplo, faria com que o amarelo intenso dominasse o vermelho. Qualquer impureza de bário comprometeria a cor, puxando-a para um tom esverdeado. Por isso, a fabricação do composto de estrôncio destinado a fogos de artifício é um processo de alta engenharia química, onde a precisão de miligramas decide se o espetáculo será glorioso ou um fiasco descolorido. O estrôncio é, em última análise, um elemento que encapsula perfeitamente a maravilha e a prudência da ciência. Ele nos permite criar beleza através da manipulação dos seus elétrons, mas nos força a confrontar as consequências biológicas quando permitimos que seus isótopos instáveis entrem em contato com a vida. Portanto, da próxima vez que você estiver observando um show de fogos e aquela onda de carmesim preencher o céu, não veja apenas uma explosão de luz. Veja a física quântica. Veja a história da mineração escocesa. Veja a ameaça nuclear e a esperança médica. Tudo em uma única e brilhante nuvem vermelha. E lembre-se de que cada cor no céu noturno tem uma história química tão rica e detalhada quanto a do estrôncio. Para continuarmos desvendando esses mistérios da tabela periódica, comente abaixo qual é o seu elemento químico favorito e por quê. Seu engajamento é o que nos move a produzir mais conteúdo como este, focado na ciência que está em toda parte, até mesmo acima das nossas cabeças.